der merda, sei lá, eu peço outro pra você então. Aí eu te falo, depois. Tá. Depois você me mostra o seu. Mostra o seu então. Depois quero ver como é que vai ser. Tá? Falou, abração, até mais. Em 2007 eu estava jogando bola, naquela época eu jogava futebol ainda. Eu tive um incidente na partida e tive, para variar, uma torção no joelho. Aquilo foi piorando, depois eu fui descobrir que eu tinha rompido o ligamento, meu joelho ficou uma bola enorme. Tive uma discussão com o médico, isso não vem bem ao caso, porque eu falei que eu imaginava que seria perigoso engessar, ele mandou engessar assim mesmo, resultado, deu um coágulo, fiquei com a perna engessada, andando de muleta alguns dias. Aí em determinado dia eu acordei de manhã, fui tomar banho, água quente batendo nas costas, eu cuspi sangue. Aquilo eu não estava sentindo nada na garganta, nenhum tipo de inflamação, nada, e aquilo foi piorando um pouco ao longo do dia. Eu puxava, sentia uma coisa e as placas de sangue iam aumentando. Aí eu entrei em contato com um amigo meu, um pneumologista, Júlio Abreu, que inclusive está fazendo ainda um trabalho muito legal no Instagram, que ele vai dando notícias, como ele é pneumologista, ele vai dando notícias e dicas de como se cuidar, né, com o coronavírus. E ele ficou muito preocupado comigo, porque e exigiu que me ver imediatamente, porque eu não entendia bem porquê, tal, enfim. Quando eu cheguei no consultório dele, ele perguntou tudo sobre como tinha sido o meu incidente na partida, até o tipo de gramado que era, ele perguntou. E ele disse que ele estava desconfiado que eu estava tendo uma embolia, eu nem sabia o que era isso. Aí ele me explicou, e ele na hora ligou para o hospital, conseguiu que eu fizesse uns exames, e eu achando aquilo tudo muito exagerado, e ele me explicou que a embolia era a formação do coágulo, né, do joelho, que esse coágulo ele poderia, né, se você não tomar cuidado, ele pode se soltar, e esse coágulo, esse êmbolo, ele pode parar em qualquer lugar do seu corpo, pode parar no cérebro e você ter um AVC, pode parar no coração e você morrer, ter uma parada cardíaca, e ele pode ir também para o pulmão. Ele estava desconfiado que esse era meu caso, eu fui, fiz uns exames e cheguei e o confirmou com um exame de cintilografia de que realmente eu estava com uma embolia. Aí ele me mandou correr para o hospital, que eu precisava ser internado, sendo que eu não estava sentindo nada a não ser aquelas plaquinhas de sangue que eu estava cuspindo ao longo do dia. Enfim, hoje eu fiquei sabendo que a Cláudia saiu do CTI, tá bem. O Cláudio continua entubado. A Marcela saiu do CTI, esposa do Cláudio. O Cláudio continua entubado. Não está muito bem. Dos 7 funcionários dele que contraíram, 2 morreram de corona. O Amadeu está com 60% do pulmão, quer dizer, acho que um pulmão inteiro e parte do outro está comprometido, 60%. 39 anos de idade. E eu conheço bem a sensação, foi exatamente a sensação que eu tive.
Quando eu cheguei no hospital naquele dia, achando tudo muito exagerado, me colocaram numa cadeira de rodas e foi me levando para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, muita gente em volta, os enfermeiros, eu achando engraçado aquilo. Como eu ainda estava com o pé engessado, eles me ajudaram a sentar na cama. Quando eu sentei na cama, deu tipo coisa de 1 minuto. Aí eu comecei a sentir uma falta de ar. Eu comecei a puxar o ar e o ar não vinha. E aquilo foi ficando desesperador porque foi muito, muito rápido. Eu puxava e o ar não vinha, não vinha, não vinha. Aí eu entendi o que é que eu estava tendo. Eu fui entender o que era a tal da embolia pulmonar. Ou seja, eu senti na pele o que um paciente com coronavírus sente. E é desesperador você tentar puxar o ar e o ar não vir. Por isso, Júlio, se um dia assistir esse diário, mais uma vez, te agradeço. A tal da vacina ainda não chega. No Brasil, nada de ver, né, a vacina. Até porque, pelas notícias que circularam na época do meu Marco Zero, parece que o único pesquisador brasileiro da área de pneumologia que estava desenvolvendo uma possível vacina para o coronavírus, ele teve a bolsa dele de doutorado cortada pelo governo. Enfim, com isso a gente não tem vacina ainda. Mesmo hoje aí, tantas semanas depois. Meu antidepressivo acabou já há alguns dias. E as farmácias estão, né, os estoques de todo quanto é tipo de medicamento, não são todas as farmácias que estão abertas, são poucas, e estão fazendo um esquema de revezamento, até porque as equipes trabalhando são muito poucas. Aí a farmácia de um bairro próximo aqui, um pouco mais afastado, me ligou dizendo que tinha chegado o meu remédio. Aí eu fui buscar, porque eu começo a ter umas tonturas, uns enjoos, já com síndrome, né, com a falta de abstinência do remédio. Eu fui buscar, mas eu não consegui pegar porque o meu passe estava errado. O policial não entendeu a minha letra. Eu estou sem impressora, então eu estou tendo que escrever o meu passe, né, a minha autorização de saída, eu tenho que escrever à mão e minha letra é uma bosta. Então quando eu coloquei no horário de registro, onde eu coloquei 7, ele tinha entendido 1 e foi categórico de que eu já estava mais de 15 minutos atrasado, que eu deveria já ter voltado para casa, que a minha autorização para estar na rua tinha expirado, né? É engraçado porque assim, nem na Itália, na autorização da Itália, eu tenho certeza que lá nem eles foram tão, né, taxativos assim. E aqui no Brasil, não, em alguns minutos o bom senso morreu, né? Devia estar querendo propina. Não dou, não dou. O Renato dá, eu não dou. Até porque também não tenho. Então, só sou arroz. Mas também não dou. A minha tia, que mora num condomínio na Cidade Alta, ela me relatou que parece que a noite passada, a vizinha dela, que faz muro com ela, entraram de madrugada na casa da vizinha, a vizinha estava em casa, celular estava à disposição, TV, notebook, não levaram nada. Eles levaram arroz, lentilha. Nem a carne congelada ficou para trás. Não levaram. Então assim, a gente já está chegando nesse ponto. Bem, hoje eu começo a dar uma lista. A lista de hoje começa com a Fabiana, que ela foi minha veterana na faculdade. Ela devia estar, na época, uns 2, 3 períodos na minha frente. Foi ela que foi a minha anja. Então ela que me recebeu,
e que me levou para Calorada. E a primeira cerveja que eu tomei na faculdade foi com a Fabiana. E ela fazia uma parada muito legal, que ela pegava o copo e colocava assim na boca o copo e tomava o copo virando com a boca assim, e virava a cerveja toda. Engraçado. Queria ter conhecido ela melhor. O Inácio, tio do Amadeu, estava na carreata também. A Celina, a Celina era a caixa da farmácia do Geraldo. A Kátia era farmacêutica, lá da farmácia do Geraldo. E o Vitório me surpreendeu. Ele vivia isolado no sítio dele, bem afastado da cidade. O Vitório sempre teve toque. E assim, ele lavava tudo, desinfetava tudo várias vezes por dia, lavava as mãos, enfim, ele tinha toque mesmo e trocava de roupa, lavava roupa, tava assim uma gastação de água danada. Pedia as coisas só por delivery, saía só quando era estritamente necessário, só que mesmo assim, enfim, não dá pra ter, sei lá, uma hora todo mundo acaba dando bobeira, né? Bem, essa foi a lista de hoje. Acho que não está todo mundo aqui. Amanhã eu faço uma atualização da lista do dia. Eu tive com o Renato agora. Aí o Renato viu num filme. Ele me deu esse saco aqui, ó. Saco de ração de cachorro. Ele viu num filme canadense, as pessoas ficavam isoladas também, então o cara tinha um saco, não era esse, era um saco daquele metalizado, especial, que as pessoas colocavam arroz lá dentro, tirava todo o oxigênio e usava uma barra de madeira e tal, passava com ferro e selava esse saco de arroz com o mínimo, né, com zero oxigênio dentro. Segundo o filme, o arroz assim, ele dura até 20 anos. Enfim, o Renato é muito mais paranoico que eu, mas ele sabe se cuidar. Por via das dúvidas, vou fazer como ele, vou ir reservando algumas porções de arroz e de não perecíveis para poder, sei lá, para poder garantir, né? O mercado tem ficado cada vez mais difícil achar cereal. Por falar nisso, amanhã é dia de eu ir no mercado de novo. O Renato falou para eu me cuidar. Falou para eu tomar cuidado. Não explicou por quê. Amanhã eu vou ver.